Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Vinícius Feliciano. Começa agora o Idoso em Foco. Hoje nós vamos falar sobre um desafio que está atingindo diversas sociedades, o envelhecimento populacional. Isso mesmo, Diva. Quando o número de idosos em uma população cresce progressivamente, surge a necessidade de mais políticas públicas voltadas para essa população. Hoje, Vinícius, o Brasil está se tornando um país com uma economia prateada, ou seja, que está preocupado com a criação de políticas e normas para abraçar a população idosa. E isso acontece, Diva, porque estamos vivendo em um país cada vez mais envelhecido, ou seja, com menos nascimentos e mais pessoas atingindo a terceira idade. Segundo cálculos do censo 2022 do IBGE, o número de idosos no Brasil apresentou um aumento de 57,4% em relação ao censo 2010. Para falar um pouco sobre o crescente envelhecimento no Brasil e seus impactos, conversamos com a professora do Instituto de Serviço Social da UERJ e assistente social aposentada, Maria Helena Bernardi. A gente está falando de pessoas no Brasil acima dos 60 anos, que é um recorte etário diferente dos países de capitalismo central, né? Justamente por considerar que o processo de envelhecimento tem a ver com as condições de vida, enfim, com as condições de vida e de trabalho, e, portanto, em países de capitalismo periférico, países mais pobres, o envelhecimento da população ele se dá de uma forma mais desigual, com mais dificuldades, que é o exemplo do Brasil, né? Então, a gente tem que fazer um marco, que é aí dos 60, pelo menos aos 90, 100 anos, né? Então, tem os idosos mais jovens, mais robustos, que estão mais ativos, e as pessoas idosas que são acometidas por perdas de funcionalidade, por doenças crônicas, enfim. Do ponto de vista desses idosos mais jovens, a gente já tem bastante serviços, sim, né? Serviços de socialização, espaços de convivência, universidades abertas de terceira idade, descontos para acesso a espaços culturais. Mas para a população mais velha, né, a gente tem poucos serviços. Aí a gente tem algumas lacunas, especialmente para a população mais adoecida, população idosa mais adoecida. Então, esse é um ponto nevrálgico, né, na política pública para o envelhecimento. Segundo estimativas sobre o último censo, o Brasil hoje pode ser considerado um país com envelhecimento moderado. Ou seja, estamos em movimento para que a taxa de fecundidade fique cada vez menor, expectativa de vida cada vez maior. O que pode acabar nos levando até ao status de país envelhecido. Para isso, diversas políticas públicas devem ser revistas ou até mesmo criadas para se sobrepor a esse cenário. Mas quais são essas políticas? Diva, elas podem aparecer de diversas formas. Por exemplo, o artigo Envelhecimento Populacional, desafios e inovações necessários para o setor saúde. Nele, o professor, médico e diretor do Núcleo de Envelhecimento Humano na UERJ, Renato Veras, reitera como os idosos sentem mais a escassez de serviços voltados para a saúde, já que necessitam bem mais deles que os jovens. Ele cita que, mesmo as doenças patológicas e crônicas, não sendo específicas para pessoas na terceira idade, quanto mais cedo elas forem prevenidas, melhor velhice a pessoa terá. Agora, diretamente ligada a essa melhor velhice, uma rotina com leveza e hobbies também está relacionada com as políticas públicas voltadas para os idosos. Para entender um pouco sobre como é a rotina de uma pessoa aposentada, conversamos com Iraci Mendonça. Dá uma olhada. Ao acordar, tomamos o café da manhã. Eu tenho um cachorro, vou cuidar dele, varro meu quintal, molho as plantas e depois cuidar do almoço, café da tarde e o jantar. À noite é descansar, ver novela, curtir um pouquinho à noite. Quando tenho tempo, eu gosto de ir no shopping. Eu tenho uma amiga de infância, a gente marca um matinê, um cinema. Então, eu gosto de caminhar, de andar, assim, no comércio, dar umas voltas. É isso. Podemos ver que a vida pode ser bem mais tranquila se assistida por bons serviços e somada a prazeres e liberdades.
Tudo isso só é possível em um lugar em que as pessoas idosas são pauta constante na atualização dos deveres dos serviços públicos e privados. O Renato Veras também conversou um pouco com a gente sobre como é a recepção de novos integrantes no Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, projeto que visa aumentar a educação e saúde para idosos. Tem a dança de salão, que tem a poesia, que tem atividades de nutrição, ou seja, as pessoas já chegam aqui sabendo que o patamar de qualidade é alto, né? Elas sabem que estão chegando para um lugar que vai oferecer mais informações em relação a isso. Na área da saúde, é normal, as pessoas com mais idade têm múltiplas patologias crônicas, e doença crônica não se cura, mas você pode estabilizar. Então você faz um projeto, né, para essas pessoas, onde a gente estanca a doença, ou tenta estancar a doença, para as pessoas poderem viver mais 10, 20, 30, 40 anos de vida com qualidade. Então nós temos um olhar, né, assim, de oferecer essa, vamos chamar de uma nova oportunidade, pessoas que estavam quietinhas, ficavam em casa, sentadinha na cadeira, vendo televisão 18 horas por dia, né? E vem para cá, conhece gente, passeia, viaja, aprende coisas novas, é atendido por médicos, enfermeiras, assistentes sociais, fisioterapeutas dos mais qualificados. Ou seja, você oferece, né, um novo mundo para essas pessoas. Com certeza, mais espaços como esse, espalhados por todo o Brasil, seriam importantíssimos para permitir que tanto os já idosos quanto os novos idosos pudessem ter uma velhice mais suave, principalmente com um cenário que estamos começando a presenciar em todo o mundo. Verdade, Vinícius. Entretanto, como colocado na primeira fala da Maria Helena Bernardo, é preciso focar em algumas políticas mais urgentes para a população mais carente de cuidados. Ela falou um pouco mais disso. Quanto menos recursos as pessoas tiverem, mais dificuldades elas vão ter de garantir as condições mínimas de cuidado. Portanto, a gente identifica que o processo de envelhecimento é extremamente desigual no Brasil, por isso a gente tem taxas tão diferentes por regiões. Só o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente observa que nas regiões com mais recursos, como a Zona Sul, por exemplo, a gente tem pessoas idosas mais velhas. Já nas regiões mais pobres, a expectativa de vida às vezes é em torno de 70 anos, 69 anos. Que é a população periférica, que é a população negra, que é a população mais pobre, as mulheres. Então, não é à toa que a gente tem maior número de pessoas brancas que envelhecem em relação às pessoas negras. Não à toa a gente tem pessoas idosas negras que adoecem mais, né, e sofrem mais com adoecimento ao longo da vida. É isso, eu acho que é um problemão que a gente ainda tem. O Brasil precisa enfrentar isso. Por isso, espaços como o NUCE precisam ser referência quando o assunto é criar projetos para acolher a população idosa mais carente de cuidados. Mas por hoje é só, pessoal. Nosso programa chegou ao fim e foi ótimo bater esse papo com você, Diva. Um abraço. O prazer foi todo meu, Vinícius. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.